A guerra, como definiu Karl von Clausewitz, é a continuação da política por outros meios. Clausewitz, estrategista e teórico militar prussiano, autor de alguns dos livros mais importantes sobre o tema, entendia que a diplomacia, ou seja, as negociações entre países, não cessava com a eclosão de um conflito. Na verdade, elas continuam a partir de outro cenário. Há duas perguntas a serem respondidas a respeito do ataque do Hamas a Israel, o mais letal em 5 décadas. A primeira é por que o grupo palestino decidiu partir para a ofensiva. E a segunda, e até mais importante, é por que agora? Ambas as respostas exigem um olhar abrangente sobre o conflito. E responderemos aqui também por que essa invasão de Israel foi o maior erro da história do Hamas, levantando um ponto de vista global sobre o conflito e implicações futuras. Seja bem-vindo, você está no Econotalks. Eu sou o Gustavo Mieczykoneski e vou esclarecer pontos importantes sobre esse conflito de proporção global. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo relevante até você. Antes de analisarmos por que a invasão de Israel foi um erro monumental por parte de Hamas, é imperativo que compreendamos o pano de fundo desse conflito. O Hamas é um grupo militante islâmico palestino que governa a faixa de Gaza desde 2007. Desde então, tem mantido uma retórica hostil, prometendo a destruição de Israel, enganjando-se em diversos confrontos armados com o país vizinho. O grupo é originário da Irmandade Muçulmana, que surgiu nos anos de 1980. Seu nome é uma sigla em árabe que se traduz como Movimento de Resistência Islâmica. Desde que assumiu o controle da faixa de Gaza, substituindo a enfraquecida autoridade palestina de Mahmoud Abbas em 2007, o Hamas tenta instituir na região um governo eficiente, com serviços públicos e medidas para a geração de emprego e melhorias na qualidade de vida. Desde então, o Hamas governa esse pequeno território que tem enfrentado restrições significativas devido ao bloqueio imposto por Israel e Egito principalmente. O Hamas tem uma ideologia profundamente islâmica e nacionalista palestina. Entre seus principais objetivos está a luta pela libertação da Palestina, o estabelecimento de um Estado palestino independente e a resistência contra o que vem como ocupação israelense de território. Desde sua ascensão ao poder, o Hamas travou várias guerras com Israel e lançou inúmeros ataques, incluindo o lançamento de foguetes contra cidades israelenses. Isso resultou em retaliações por parte de Israel, que alega sempre agir em legítima defesa. O Hamas é financiado e apoiado por diversos atores internacionais, sendo o Irã um dos principais patrocinadores. A aproximação israelense recentemente com países árabes, com o apoio dos Estados Unidos, deixou o Hamas isolado e tensões já vinham crescendo. Agora vamos explicar o que é a faixa de Gaza. É um território com dimensões reduzidas, com apenas 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, situado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Esta região abriga aproximadamente 2,3 milhões de pessoas, resultando em uma das maiores densidades populacionais do mundo. A Gaza enfrenta dificuldades socioeconômicas e humanitárias significativas devido ao bloqueio imposto por Israel e Egito desde 2007, quando o Hamas assumiu o poder. Então, cerca de 80% da população depende da ajuda internacional para sobreviver. E aproximadamente 1 milhão dessas 2,3 milhões de pessoas que vivem lá contam com assistência alimentar diária.
A Gaza desempenha um papel central no conflito entre Hamas e Israel. O território é usado pelo Hamas como base para lançar ataques contra Israel, incluindo o lançamento de foguetes. Recentemente, o Hamas surpreendeu o mundo com uma série de ataques agressivos contra Israel sem precedentes, incluindo o lançamento de milhares de foguetes e mais, incursões em comunidades israelenses próximas à fronteira, rebentando muros e fazendo incursões pelo ar, pela terra e pelo mar. Esses ataques resultaram na morte de dezenas de civis e no sequestro de outros vários. Essa operação é uma das mais ambiciosas que o Hamas já lançou a partir de Gaza e representa o ataque transtorcerio mais sério que Israel já enfrentou em mais de uma geração. O Hamas sabe que um ataque a Israel terá uma resposta, um contra-ataque de grandes proporções, que inevitavelmente recairá sobre os habitantes da faixa de Gaza. Mas o cálculo é pragmático e perverso. Quanto maior é o sofrimento da população, maior é o ressentimento. O que esperam os líderes do Hamas aumente o engajamento dos palestinos na luta do movimento contra o seu inimigo. O ataque do Hamas desencadeou uma resposta internacional significativa. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o mar Mediterrâneo, demonstrando seu apoio a Israel e a determinação em combater o Hamas. Além disso, comprometeram-se em financiar e treinar e mandar armas para Israel. Caças F-16 e A-10 foram enviados para a região para ajudar Israel também. Esse episódio representa uma das maiores crises, uma das crises mais graves enfrentadas por Israel em décadas. Um bombardeio na faixa de Gaza como resposta de Israel matou cerca de 300 palestinos e deixou mais de 1.600 feridos, de acordo com autoridades de saúde da região controlada pelo Hamas. As forças de defesa de Israel estão em alerta de estado de guerra e convocaram reservistas para reforçar suas tropas. Os ataques, aliás, coincidem com o aniversário de 50 anos da última guerra na região. Em 6 de outubro de 1973, uma coalizão de países árabes invadiu áreas conquistadas por Israel, dando início ao que foi chamado de Guerra do Yom Kippur. Este é o primeiro grande conflito entre Israel e Palestina desde 2021. Naquele ano, excursões militares que duraram 10 dias terminaram com 250 palestinos e 13 israelenses mortos. O secretário de gabinete de Israel, Yossi Fuchs, disse que essa será a primeira guerra na faixa de Gaza, mas que também será a última. A declaração representa alusão ao nível de resposta que Israel dará ao grupo islâmico palestino Hamas, autor do ataque sem precedentes iniciados contra o país. Mas por que a invasão de Israel foi o maior erro do Hamas? O Hamas parece ter subestimado a capacidade de resposta de Israel. A invasão e os ataques indiscriminados não apenas colocaram em risco a vida de civis inocentes, mas também minaram a legitimidade da causa palestina no cenário internacional. Isso enfraquece a posição do Hamas e pode tornar ainda mais difícil alcançar seus objetivos políticos e territoriais. O objetivo de atrair mais palestinos na luta pelo movimento contra seu inimigo pode ser um tiro no pé pelas retaliações globais e sofrimento da sua própria população, além de isolar ainda mais o Hamas, que já vinha sofrendo recentemente com perca da influência na região e pressões externas e internas dos seus próprios líderes e seguidores. O ataque do Hamas contra Israel representou um ponto crítico neste conflito prolongado. As tensões são reais e profundas, mas essa escalada de violência pode ter consequências devastadoras para a população civil e para a busca de uma solução pacífica na região. Agradecemos por acompanhar o nosso vídeo hoje
Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco mais sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Não deixe de compartilhar suas opiniões também sobre esse tema aqui nos comentários e de se inscrever aqui no nosso canal para mais análises e debates sobre sistemas econômicos e geopolíticos internacionais. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado!